Já pude assistir a nova obra As Aventuras de uma Francesa na Coreia e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. As Aventuras de uma Francesa na Coreia conta justamente a história de uma tal francesa que vai à Coreia tentar ensinar a língua para outras pessoas. Ela caminha basicamente sem direção, sem rumo, indo no anonimato, mostrando sua cara, né? Apesar dessa contradição, ela tenta fazer uma vida na Coreia justamente através de ensinar o francês com um método novo. Um método onde as pessoas falam para a mesma sentimentos em que ela possa exprimir em palavras francesas. É algo um pouco abstrato, um pouco diferente esse método que essa francesa tem para ensinar as outras pessoas, mas será que irá funcionar? E como será a vida dessa francesa nessa nova ambientação? As Aventuras de uma Francesa na Coreia é um filme do Hong Sang-soo, que é justamente um cineasta contemporâneo conhecido por fazer filmes que nem ao menos tenham ao certo uma história muito rígida, como é perceptível, e nem tem núcleos narrativos estonteantes, né? Não é um filme que você está ali constantemente entremeado de uma história, uma narrativa que cada vez fica mais complexa, cada vez fica mais desenvolvida ou coisa do tipo. Aqui nos filmes de Hong Sang-soo, basicamente todos, temos uma história bem linear e simples, onde o ponto de foco do mesmo são os diálogos, são as conversas e o que as conversas proporcionam para os seus personagens. Em sua nova obra lançada no Brasil, a mesma coisa se segue. Aqui temos essa premissa, né, dessa francesa que viaja por países, e nesse caso a Coreia, e simplesmente vemos aqui nessa obra o quão o diálogo e a troca de sentimentos favorece a percepção de uma outra cultura. Isso porque a francesa escuta e tenta associar todos os sentimentos que as pessoas falam para ela a palavras francesas. Então, uma pessoa sente, sei lá, tristeza em relação a uma situação, ou sente pena de outra pessoa em outra situação, etc. E ela vai anotando essas coisas profundas e as pessoas vão decorando essas palavras e as assumindo e as falando. E com isso elas vão entendendo mais da cultura francesa. É um filme sobre como essa ligação cultural se dá por meio de sentimentos, né? Uma troca cultural que ocorre por meio de sentimentos. E a francesa também tem isso com os coreanos. Ela vai entendendo parcialmente a cultura deles através de suas palavras, através de seus jeitos, seus modos. Tem certas cenas em que uma vergonha paira no ar, né? O Hong Sang-soo cria um clima tenso, um clima de vergonha mesmo, vergonha alheia. E você sente isso transparecido na personagem da francesa e ela consegue entender mais um pouco da cultura oriental, no caso, a sul-coreana. É um filme sobre muito como a linguagem, não só a linguagem que todos conhecemos, mas até a própria linguagem do cinema consegue transpor várias e várias culturas em uma mesma disposição, em um mesmo plano, em uma mesma tela, ao mesmo tempo. Então, o Hong Sang-soo vai trabalhar muito bem como a Isabella Huppert se posiciona em relação a certas coisas. Vemos que é uma personagem que, de fato, tem um estranhamento em relação às pessoas que ali habitam a trama, né? No caso, coreanos. E ela tem um estranhamento em relação a eles. Ela é muito liberta. Ela, de fato, se joga ao mundo, se joga às suas condições. Enquanto todos ali são mais travados, uma sociedade mais rígida. Todos que habitam a tela são rígidos em relação à personagem de Isabella Huppert. Não porque eles desdenham dela ou coisa do tipo, mas porque eles estranham a mesma. Porque ela, de fato, parece muito liberta com toda a situação, né? Essa francesa, de fato, é muito liberta em relação a uma sociedade que é toda fechada. E aí vai criando esse clima de posicionamento cultural. Você vai
assistindo e presenciando uma troca cultural intensa entre esse clima mais íntimo, representado pelos coreanos, e um clima mais charmoso, um clima mais quente, entre aspas, representado pelo personagem da Isabela Huppert. E para segmentar todas essas ocasiões, a câmera de Hong Sang-soo se posiciona assim como se posiciona em praticamente todas suas obras. Isso porque você é apresentado a uma simulação da realidade, né? Nada ali é real, mas tudo ali é emulado. Tudo ali parece ser o mais verossímil possível. Você acredita na realidade da imagem, realidade da tela. A fotografia ela é o mais chapada possível, ela é o mais cinza possível quando há de ser cinza, ou o mais colorida possível quando há de ser colorida. De fato, não tem filtros na câmera que compõe a imagem ou coisa do tipo. Tudo ali parece ser o mais isento de cinema, de construção de cinema possível, para justamente ambientar nessa tal realidade, né? Nessa tal emulação de realidade. E isso acontece ao redor da trama justamente para mostrar a perspectiva da francesa em relação a essas pessoas. Porque tudo ali é uma primeira experiência, uma primeira visão da francesa em relação àquele mundo, e nada mais justo do que colocá-lo, né? Colocar essa situação em uma realidade de fato, em uma realidade emulada. E é muito engraçado ver como Hong Sang-soo brinca com os sentimentos, não somente da personagem, da protagonista que ele cria, mas também do espectador. Há cenas em que você observa uma constante tensão no ar, né, muito por conta de certos pequenos atos culturais, né, pequenas socioculturas diferentes ali desenvolvidas entre justamente a nossa personagem principal e aqueles que estão habitando o mundo dela. E acaba por ser um filme que vai justamente criar um clima de desconforto constante em relação a uma pessoa deslocada, né? Um outsider em um outro território. Vai ser um filme que vai brincar com isso. Ela está em outro território, é um território que ela não conhece ao certo, é um território que parece até mesmo perigoso ou não em certas partes, e ela parece perigosa para esse território também, na visão de outras pessoas. Então acaba por ser um clima muito desconcertante. É uma obra que eu diria que é diferente das outras do Hong Sang-soo por promover esse clima de desconforto. De fato, isso é inerente à obra, inerente à fotografia, que ao tentar simular a maior realidade possível, consegue criar esse clima de desconforto no próprio espectador também, que percebe que há algo de errado nos diálogos ali, há algo de errado na situação ali, justamente por esse embate, né? Além de troca cultural, há esse embate de culturas também. E é muito engraçado como no maior clima de desconforto causado pela obra, nos seus ápices, a câmera se mostra presente, né? Com os seus zoom-ins e zoom-outs. Você percebe que tudo aquilo ali é inventado e aí logo o clima de desconforto, tanto na narrativa, na história baixa, quanto também na percepção do espectador. Então tudo ali se leva a um clímax que é contrariado pelo próprio Hong Sang-soo ao mostrar que aquilo ali é efeito, né? Aquilo ali é uma câmera que está filmando uma situação não real, e você próprio percebe isso e seu clima de desconforto baixa constantemente, assim como a história também começa a se suprimir nesse clima de desconforto, indo para outros ares mais inventivos, ares amorosos, talvez, românticos. O filme também sabe lidar com romance, drama, etc. Mas eu diria que é um filme principalmente sobre desconforto em relação a estar em um ambiente de fora, e esse ambiente de fora e sua percepção de te receber. Ao final, a obra consegue estabelecer justamente essa relação do indivíduo exposto a uma situação extenuante, né? Ou seja, um outro país, e esse outro país e seu diálogo em relação a esse indivíduo. É um filme que sabe brincar muito com essa proposta, sabe também fazer esse simulacro, né? Essa realidade alternada, onde tudo ali parece muito real,
Tudo ali parece que de fato foi minimamente construído para ser uma realidade diferente, né? Uma realidade a ser observada, mas tudo ali é falso porque a câmera está presente na história, na narrativa, com seus zoom-ins e zoom-out. Então aqui, onde antes o Hong Sang-soo com a câmera construía o romance, a paixão, o drama, aqui ele constrói um clima de desconforto extenuante, né, que toma conta do espectador, toma conta da protagonista e toma conta também dos coadjuvantes que tomam conta dessa narrativa. Fazendo com que eu gostasse da obra justamente por entender muito bem o clima de um migrante, um emigrante e um imigrante em relação às suas situações de peregrinação constante, né? Afinal, o filme trata muito sobre peregrinos, de certa forma, pessoas que vão e voltam e depois vão a outra região, exploradores, né? Não somente peregrinos, exploradores, pessoas que estão em constante movimento, né? E um constante movimento que em certas partes, por justamente essas trocas culturais, pode ser desconfortante. E o filme sabe muito bem como construir esse desconforto ao dispor tudo ao verossímil, ao real. Então, para as aventuras de uma francesa na Coreia, eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. Eu de fato gostei bastante do filme, eu gostei bastante da obra, principalmente porque ela se ousou a novos ares. Eu diria que o Hong Sang-soo aqui, ele consegue dar esse charme do desconforto muito bem. Ele consegue com a câmera criar esse desconforto e ao mesmo tempo retirá-lo de cena várias vezes, que acaba sendo muito interessante. Ele consegue também trazer suas cargas dramáticas e românticas, consegue abordar seus temas muito bem de trocas culturais e embates, e consegue criar justamente essa realidade simulada que ele constantemente tenta em praticamente todas as suas obras. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!